Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo. Dia Mundial do Meio Ambiente. Não é hoje que eu estou gravando isso, né? A gente considera o Dia Mundial do Meio Ambiente amanhã, que seria no dia 5, né? 5 de junho. Né? O que fala do Dia Mundial do Meio Ambiente? Tá? E quando a gente fala em Dia Mundial, isso é a nível de mundo inteiro, não é só Brasil. Tá? Esse Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi, pessoal, marcado, né, como data através da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, né, na resolução de 15 de 12 de 72. E a partir dessa data, a gente comemora todo ano, né, esse Dia Mundial. Né? É um dia que a gente precisa fazer uma certa reflexão, né? Muito importante. Tá? É esse dia que a sociedade civil eles lançam manifestos, tá? Para conscientização de preservação do meio ambiente, dos seres vivos em si, né? E de todo o planeta propriamente dito. É um dia de conscientização mundial, né? Tá certo? O que se tira nesse dia para a gente fazer uma certa reflexão do que a gente está fazendo no nosso meio ambiente, nosso ecossistema gigante chamado de Terra. Na é verdade? Quando nós falamos, pessoal, em termos assim de meio ambiente, você fala em quê? Né? Você fala, como definição simples, principalmente os alunos do ensino médio, né? Como um conjunto de fatores físico, químicos e biológicos que agem, tá certo, em um determinado ecossistema para a manifestação da vida. Poucas palavras de forma bem resumida, seria mais ou menos isso, tá? Os fatores bióticos, né, que seriam seres vivos, abióticos, que seriam físicos, químicos e biológicos, que agem em determinado ecossistema, um local propriamente dito, um bioma, no qual a gente observa as condições necessárias para a manifestação da vida, né? Em poucas palavras seria, tá, o meio ambiente. Tá? Outra coisa importante que a gente se manifesta muito, tá certo, nesse dia, a respeito o que interage, o que existe dentro de um meio ambiente propriamente dito. Você encontra fauna, você encontra flora, você encontra recursos hídricos, áreas de proteção ambiental, né, estações ecológicas de proteção do meio, né, com obrigação de recuperar recursos extraídos pelas empresas, né, o lixo e os seus descartes, a gente observa isso também quando se fala em meio ambiente, né, as usinas de tratamento de lixo e esgoto. Né, e se fosse relacionar tantas ações importantes, né, o tempo dessa gravação não seria suficiente, né? Mas, com certeza, no dia 5 de junho é um dia de conscientização, de se pensar as melhores maneiras de preservação do meio. Isso a nível mundial. A nível mundial. Né? É interessante também comentar, pessoal, tá? Quando a gente fala em meio ambiente referindo ao nosso país, ao Brasil, não se tem muito assim o que comemorar, não. Tá? Infelizmente. As leis brasileiras de conservação do meio são as melhores do mundo até. Tá certo? São as mais completas. Mas existem lacunas que impedem que essas leis sejam efetivamente cumpridas. Por N fatores. Tá? Eu não sei se vocês viram aí a notícia dada hoje, dia 4 de junho, que o desmatamento da Amazônia continua a todo vapor. A todo vapor.
áreas derrubadas, queimadas, devastação, nas lacunas que a gente observando a floresta amazônica cada vez maiores, né? E foi falada mais ou menos uma área de 1.180 quilômetros quadrados de desmatamento, tá? Isso aí de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, não é verdade? Então, quer dizer que aqui no Brasil nós temos até, tá certo? Leis efetivas, leis que completas, leis que quando cumpridas, se cumpridas, sem lacunas, tá? Daria um subsídio bom para a preservação do meio no nosso país. Apesar da nossa extensão territorial, nossa extensão territorial é continental, tá certo? Agora, pessoal, vale a pena comentar, só para registrar, algumas leis que nós possuímos aqui no Brasil. Tá? Uma meia dúzia, só para se notar como elas são complexas, né? Nós temos a lei, por exemplo, 12.651 de 2012, que fala a respeito da conservação da vegetação nativa. Importante. Nós temos, por exemplo, a lei 9.605 de 1998, que fala exatamente sobre as questões penais, judiciais, a respeito dessas leis quando não cumpridas, né? Nós temos a lei 5.197 de 1967, que fala sobre a proteção da fauna, da biodiversidade do nosso território nacional, né? Então existem muitas leis importantes que a gente precisa até saber que existem. Nós temos, por exemplo, a lei 9.433 de 97 sobre os recursos hídricos, né? O solo brasileiro, a conservação, a manutenção disso, tá? Nós temos a lei 8.171 de 1991, que fala a respeito da política agrícola no nosso país, né? que exige a restauração da área devastada pelas empresas que utilizam essas áreas. Não é verdade? Nós temos a lei 6.902, que fala a respeito das estações ecológicas de manutenção do meio. Então existem muitas leis aqui no Brasil que, quando cumpridas, se cumpridas direitinho, tá, são as melhores do mundo. Só que infelizmente essas leis têm lacunas, essas leis têm fatores externos, essas leis têm outros fatores que impedem que elas sejam cumpridas direitinho, tá certo? Não? E quando você tem, por exemplo, né, no caso de um antiministro do meio ambiente como o Ricardo Salles, que foi considerado uma ameaça mundial esse ano, as coisas ficam mais difíceis ainda, né? Abolindo os impostos para derrubada de árvores, de transporte de madeiras, fragilizando a segurança dessas áreas devastadas e abrindo um leque enorme para as opções para as pessoas que fazem a derrubada dessas árvores para fazer área de pasto. Infelizmente. Tá bom? Então, o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele deve ser comemorado, tá certo? É um dia que a gente deve ter uma reflexão importante a respeito do meio, de conservação, de preservação da biodiversidade, né? Para que a gente tenha um Brasil melhor, uma qualidade de vida melhor para todos nós e também a nível mundial, né? Porque sem dúvida nenhuma o Brasil ele é pontuado a nível mundial como referência de extensão, como referência de mata, como referência de bioma, né? E o impacto da devastação no Brasil, obviamente, ele é sentido em outros locais do mundo, tá? Por isso que as atenções vêm todas para cá, né? E a gente não tem um suporte, a gente não tem uma retaguarda de um ministro que é considerado antiministro e outros fatores do governo federal, que não preciso nem falar. Nós temos aí então
um pacotão amarrado que leva, obviamente, a uma tristeza nesse dia aqui no Brasil, tá certo? Não uma alegria para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, tá ok? Então, essa nova geração que está se destacando agora, essa nova geração que está vindo agora, que tem uma maior conscientização de preservação da nossa casa, do nosso planeta, do nosso ecossistema gigante, que é chamado então de Terra, tá bom? Grande abraço, professor. Dia Mundial do Meio Ambiente com conscientização, tá? E vamos torcer para tudo dar certo aí, tá certo? Ok, pessoal? Um beijo do professor e até lá.